Quando eu comecei a fazer voz e violão, meu maior medo é que alguém me pedisse uma música que eu não soubesse tocar. Na verdade, eu não chamava isso de medo, eu chamava de pavor. Mas uma coisa que você precisa considerar é que as pessoas não esperam que a gente toque todas as músicas, porque realmente algumas músicas que a gente toca em alguns lugares, elas são daquele lugar, ela é específica daquela cultura, é específica daquela região. Então não necessariamente todo mundo espera que você toque tudo. Então fique tranquilo quanto a isso. Você vai chegar em alguns lugares que alguns vão pedir algumas músicas, e se você não souber, é simples. É só você falar que não sabe. Ninguém vai te bater por isso, turma. E na real, é um medo até que se justifica, porque no final das contas, o maior medo que a gente tem hoje em dia é de tocar em público, falar no microfone. Imagine se você tiver que cantar, tocar e alguém te pedir uma música que você não sabe. É uma coisa bem complicada. É um medo que se justifica, mas com o passar do tempo, a gente aprendendo um pouco mais a respeito da atuação no palco, a gente percebe que isso vai ficando mais fácil. É o que acontece, às vezes a pessoa pede uma música e você não sabe a música e você vai fazer o quê? Você vai dizer que não sabe. É o normal. A gente tem medo de passar esse constrangimento e acabar passando vergonha no barzinho, as pessoas pedirem música e a gente não saber. Mas para isso a gente tem várias formas de solucionar, gente. A gente não necessariamente precisa saber todas as músicas. A verdade é que eu sempre fui muito sincero quando eu tava fazendo o barzinho. Eu sempre falava, essa eu não sei. Mas amigão, serve essa outra aqui? Eu não sei essa daí, mas serve essa outra aqui? Então assim, é só você saber tirar de tempo, é só você saber brincar com as músicas que você já sabe, fazer o ambiente ficar mais à vontade e ser positivo pra você. Porque no final das contas, vamos falar sério, quando você vai tocar no barzinho, é um trabalho. Seu trabalho ali é 3 horas, tocar 3 horas. Mas quando você está em casa, não custa nada você selecionar aquelas músicas que as pessoas pediram e você dá uma estudadinha nelas. Porque às vezes eu chegava lá e falava o seguinte, olha só, eu posso tocar um trechinho dessa aqui, gosto muito dessa música, ó o caô, gosto muito dessa música também, mas ainda não aprendi a tocar não e tal. Por quê? Porque no final das contas não adianta você saber tocar se você não souber a letra, e também não adianta você saber a letra se você não souber tocar. Era o meu maior medo também chegar no barzinho, tocar uma música, as pessoas não gostarem, mas no final das contas isso aí é uma questão de relação, mas você não saber tocar uma música é uma questão de você não ter aquela cultura daquela música, ou não ter ouvido, ou não fazer parte do seu repertório geral, então fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos tocar, fazer música e fazer as pessoas ficarem felizes. Mas se você estiver bem íntimo ali com a rapaziada, com o público que está ali presente, você pode simplesmente falar, pô, vou abrir a cifra aqui pra gente ver um pedacinho, pode ser? A gente abre aqui um pedacinho só por fazer um trechinho aqui, porque é gostosinha mesmo essa música e tal. Aí você vai forjando o ambiente para você ficar à vontade, para você de fato fazer o que você precisa. Então, esse medo, ele se justifica porque ter medo de público, ter medo de apresentação é normal. A gente sempre fica ali com aquela questão da reação das pessoas em relação ao nosso comportamento musical. Mas vai por mim. Você não precisa necessariamente fazer o espetáculo de apresentação com todas as músicas. Você precisa ter as músicas certas, divididas no lugar certo. E aí você pode usar o truquezinho do papel. Que no caso eu fazia o seguinte, pegava um papelzinho assim e falava, ah, essa eu sei, chega pra cá. Aí tocava uma música que eu queria. Na verdade era a música que eu queria. Então o truquezinho do papel funciona pra